vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje eu tô muito feliz que eu tô realizando um dos meus sonhos, uma das minhas metas, que é a gente tratar dessa questão que o nosso país é um país que atrai povos de todo mundo, né? A riqueza, principalmente da nossa cidade, São Paulo, capital, onde está a notícia vai para o Brasil inteiro e tem alguns outros lugares do mundo que as pessoas nos acompanham, né? Principalmente São Paulo, onde a gente está, a minha terra, é uma terra que tem gente do Japão, gente da África, gente da Angola, haitiano, tem gente de chinês, tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é religião, e a gente muito se orgulha. Infelizmente, a gente tem visto pelas notícias de todo mundo, e isso me preocupa porque já está afetando o nosso país, do preconceito quanto à imigração. E a gente esquece que a terra, ela não é nossa. A terra, ela é de Deus, porque foi Deus que deu para todos, né? Eu gosto muito de um vídeo que está circulando aí na Rede Globo de televisão, que tem um hino que as pessoas falam assim: o meu país é a terra. E essa partezinha que eu vou cantar, porque cantar não é o meu forte, né? E aí eu vou e esbarro numa história de espelho afirmativo que eu não podia deixar de trazer para vocês. Eu conheci a Master Coach, que durante muito tempo foi executiva dos grandes empresários aqui do nosso país, como comissária de bordo, conheceu o mundo inteiro antes de ser Master Coach, e uma loirinha de olhos azuis, mas que ela foi um dia aquela refugiada que muitos países fecham a porta, mas no nosso Brasil, eu tenho muito orgulho de dizer, fico até meio emocionada, ele abriu a porta e vocês hoje vão conhecer a história dela. Marisa, que bom ter você aqui, que emoção poder contar a sua história. Então essa loiraça de olhos azuis, que muito país fecha a porta, chegou como imigrante no nosso país? Isso mesmo, Regina. Eu vim para o Brasil com 3 anos de idade, minha mãe e meu pai são angolanos, nós estávamos em Angola e começou toda a Revolução da Independência. E em 1976 nós fomos praticamente expulsos do nosso país, ficamos 40 dias para chegar na divisa da África do Sul, para poder embarcar para algum país. E o único país que veio na mente dos meus avós e dos meus pais era o Brasil, porque nós já tínhamos família aqui, né, tios avós. E aí nós viemos para cá, foi uma fase bem desafiadora, eu não gosto de falar que foi difícil, mas foi desafiadora porque enfrentamos muitas dificuldades. Primeiro que, mesmo falando português, é mais complicada a questão da língua. E quando chegamos aqui, nós não tínhamos dinheiro, porque não tivemos como trocar a moeda. E nisso, nós fomos morar de favor na casa de um tio-avô na garagem. Para vocês entenderem, a moeda que eles tinham lá, que eles tinham batalhado a vida inteira, imagina, de repente, a gente tinha o nosso real, não servia de nada em outro lugar, porque aquela moeda deixou de existir. Teoricamente. Exato. E é assim que você chegava com as malinhas, sem no outro país, com outros idiomas. Isso. E nessa época minha mãe estava grávida e nós somos muito gratos, né, pelo Brasil ter aberto as portas pra gente, porque nós conseguimos estudar em colégios públicos no início. Minha mãe começou vendendo cafezinho na feira e eu gosto de falar que eu comecei a aprender o que é o amor muito cedo, porque minha mãe, ela cobria a gente na época do inverno em São Paulo, com o máximo de roupa que ela tinha, ela e meu pai. Então eles se despiam da roupa que tinham, que eram poucas, porque as malas se perderam, muita coisa veio de navio e se estragou. E eles, à noite, às vezes, era muito gelada, eles tiravam tudo que tinham e colocavam em cima de mim, da minha irmã e do meu irmão que nasceu já aqui. Então, assim, isso foi um grande ensinamento para mim, de ver meus pais tirando deles para dar para nós 3, né? Mais tarde, depois, foi o meu irmão que chegou já de temporão, meu irmão caçula. E aí a gente realmente nos sentimos brasileiros hoje, né? O Brasil me deu oportunidades incríveis. Eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei chegar. Eu sei que tem a mão de Deus nisso tudo. E minha vida começou, eu fui emancipada aos 16 anos. Meu pai me deu a minha emancipação para eu ir cuidar da minha documentação. Porque até então a gente não tinha cuidado da documentação, de passaporte. Eu fui para Belo Horizonte, a gente morava em Diamantina, em Minas. E eu fui morar sozinha aos 16 anos em Belo Horizonte. E eu queria ir estudar em Portugal. Porque minha nacionalidade é portuguesa, que era colônia portuguesa. E nisso eu não queria ficar parada, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu resolvi fazer um curso de comissária de bordo. Porque era um curso técnico de 4 meses. E demoraria mais ou menos esse mesmo tempo para tirar os passaportes, para eu poder ir.
E aí eu fui fazer o tal do curso e me saí muito bem, porque eu não imaginava que eu passaria de primeira e nem imaginava que eu fosse conseguir emprego nessa área. Então eu já comecei como comissária executiva, voando para um empresário de Minas. E logo depois eu vim para São Paulo e aí eu já não resolvi não ir mais para Portugal e seguir uma carreira de 22 anos na aviação. E é aviação executiva, Aeromoço, trabalhando com vários empresários grandes no nosso país. E uma lição de humildade, porque a Aeromoço trabalha num espaço confinado, um espaço bem pequenininho, apertadinho, e ela tem que deixar tudo aquilo muito alinhado para que os negócios e a viagem fiquem mais confortável. Sim, eu gosto de dizer que a comissária executiva, ela administra uma casa no ar, né? E você tem que pensar em todas as coisas. Desde ter conhecimento técnico da aeronave que você está operando para caso de emergência, como você cuidar dos mínimos detalhes, até da toalhinha, do toalete, sabonetinho, a pasta de dente, tudo. Tudo com muito carinho para receber as pessoas que vão voar. E você é o cartão postal, né? Porque geralmente os empresários trazem visita e as reuniões acontecem a bordo. Então você está ali para receber, você acaba sendo anfitriã. Então eu sempre gostei muito de fazer isso. É sempre um voo, uma nova surpresa, você tem que criar os pratos, você tem que imaginar todas as etapas, o tempo que você vai ficar a bordo, se você vai precisar de cobertores, né, de roupa de cama. Você tem que pensar em todos os tipos de acontecimentos a bordo, que as pessoas são diferentes. Então, assim, se vai embarcar alguém que tem alergia, alguma coisa. E é muito gostoso, porque a gente vira uma família, né? E a cada voo é um aprendizado novo, um descobrir, sei lá, não sei como é que eu falo, você se descobre nas emergências que você vai encontrando na aviação. É um renascimento. E você pensa que ela parou por aí? Você podia pensar, é uma refugiada que já conseguiu se colocar, se inserir no mundo, conseguiu descobrir uma carreira de sucesso, ser destaque nisso, porque ela trabalhou para grandes empresários aqui de renome, a gente não vai falar hoje aqui os nomes deles, mas eles estão aí nos assistindo, vão saber de que são deles que a gente está falando. Um abraço também pelo carinho com ela. E poderia parar por aí. Você pensa que essa moça parou por aí? Essa moça vinha com algo especial, ela vinha mesmo com o dedo do Senhor. E aí começa a história dela como Master Coach. Master Coach formada? Fui formada pelo IBC, eu fiz o primeiro curso, né, da formação de coach, depois eu fiz coach ericksoniano, aí fui para o Master Coach, fiz PNL também, e logo em seguida eu já fiz uma transição de carreira, porque algo me chamava. E o mais gostoso de falar é que tudo começou a bordo, né? Eu voava para um grande empresário que estava vivendo um momento muito desafiador na vida dele, que ele tinha que ir muito para os Estados Unidos e para a Europa por conta de um processo judicial. E nisso ele contratou um coach nos Estados Unidos, nós fomos levá-lo para lá. E ele estava assim, realmente muito tenso. E numa dessas idas da gente para lá, ele voltou, quando ele embarcou, eu já vi que ele estava com um sorriso diferente, um olhar diferente. Eu nem entendia muito bem o que era coach. Como você sentia ele como família sua, Exato. como você mesmo descreveu? E aí, quando ele entrou, eu perguntei pra ele, doutor fulano de tal, como é que foi sua sessão? E ele falou, foi extraordinária. Você acredita que esse coach me fez uma pergunta que eu fiquei sem saber o que falar? E eu falei, qual foi essa pergunta? Eu posso saber? E ele falou, ele me perguntou o que me faz feliz. E eu pergunto a vocês que assistem a Notícia para o Trabalho. Inclusive, casa nova, né? A gente tá com um representante comercial chegando. Eu beijo a Isabel, que tá aqui engrossando o time da Notícia para o Trabalho, e o Ed ali do outro lado. E eu pergunto para vocês da nossa equipe, as secretárias remotas, Gabi e tudo mais, todos os parceiros, e você que sempre acompanha a Notícia para o Trabalho, que te faz feliz? E isso mexeu com você também? Isso mexeu comigo porque primeiro eu vi o estado emocional dele e diante de uma entrevista, né, de uma sessão, e eu comecei a procurar entender um pouco mais do que seria o mundo, o universo do coach. E eu continuei voando, e aí eu estava fazendo um voo para um outro empresário de Minas Gerais, e eu fui fazer um voo para a Turquia. E eu cheguei diante no hotel, quando abri a janela do hotel, eu vi aquele mar maravilhoso e eu comecei a agradecer a Deus por estar ali, porque eu sempre tive esse hábito de agradecer tudo que acontece na minha vida. E nesse momento eu comecei a agradecer e eu lembrei dessa pergunta, né? O que te faz feliz? E algo dentro de mim dizia, né? Sua missão é além disso, você tem que fazer muito mais. E foi quando eu comecei realmente a pesquisar, a estudar mais sobre o comportamento humano, sobre psicologia, e resolvi então fazer minha formação de coaching. E quando eu terminei meu Master Coach, eu senti um chamado muito grande.
Eram 22 anos já de aviação, mas eu realmente descobri que eu tinha que fazer uma transição de carreira. Muito grata à aviação, porque eu conheci países incríveis, eu tive passageiros assim, que eu me orgulho muito de ter servido a bordo, né? De ter o privilégio de conviver com eles a bordo, porque a gente convive com eles. E olha que palavra linda, que eu acho que todas as nossas profissões têm que copiar. Servir. E o orgulho que Marisa fala, servir. Né? A notícia está servindo hoje vocês com a informação. As pessoas às vezes acham que o servir é uma coisa menor. E como é grandioso essa palavra, né? Servir. E eu sempre tive isso como uma missão, sabe, Regina? Eu achava que a minha missão de vida, eu acho, tenho certeza, é o serviço, é o servir o próximo, né? Não importa, às vezes a gente como comissária executiva, a gente tá sempre linda, maquiada na porta do avião, mas a gente limpa banheiro, a gente fica de joelhos, pelo menos eu faço isso, né? Fazia isso. Eu passava às vezes rolinho de tirar pelo de roupa no carpete, fazia desenho com uma escovinha para quando eles entrassem tá tudo desenhadinho, bonitinho, me preocupava com o cheiro. Então eu acho que isso é servir, é o cuidado, é o mimo, é você fazer por amor. E eu sempre amei o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. Então nesse momento de transição, eu perguntei pro meu marido, que também é da área, ele é aviador, que eu sentia que eu tinha que cuidar de pessoas, né? E ele falou, faça a transição que eu te apoio. E aí foi quando eu abri realmente essa oportunidade na minha vida, decidi isso e comecei atendendo primeiro gratuitamente, porque eu precisava entender melhor como é que funcionavam as ferramentas, como é que a gente lidava para cada processo, customizar esses processos. E nesse meio período, eu comecei a perceber que o Master Coach nada mais é do que você ter controle da sua própria vida. E aí eu resolvi tirar meu ano sabático. E eu resolvi ir para a Irlanda. Fiquei na Irlanda durante 9 meses. Fui fazer a realização de um sonho também, que era aperfeiçoar o meu inglês. Mas deixar filhos e marido não foi fácil, mas foi um grande desafio, porque eu me conheci mais ainda, né? Eu me despojei de tudo que eu estava acostumada, a vida que eu tinha aqui. Assumi uma vida, assim, realmente bem simples lá, porque eu queria viver isso. Para conhecer os meus limites, né? Afinar a minha comunicação com Deus, para que eu pudesse estar preparada para ouvir o próximo na essência. Então, depois de 9 meses eu voltei, abri meu escritório e hoje eu atendo os meus coaches no meu escritório, com muita alegria, porque cada história é uma história e fazer coaching, né, praticar o coaching, é você compreender a alma do outro, né, ajudá-lo a sair da onde ele está e ir para lugares mais altos, né, aquilo que ele sonha, ele conseguir alcançar aquilo, estando em congruência com o universo, porque nós acostumamos pela nossa cultura muitas vezes, todo mundo faz, isso é normal, e quando a gente entende o que é a verdade, a gente descobre que a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente faz. Em tudo, né? Uma das coisas que eu pego muito aqui nas construções de imagens é isso, não adianta você construir algo que você não é, que você não consegue segurar uma máscara o tempo todo. A gente tem que trabalhar com a essência, a verdade, a beleza do outro, né? E Marisa, já deu pra acumular algum case de sucesso que você não conte o nome, mas você possa contar um pouquinho do milagre pra gente? Nossa, que case que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu tenho vários cases, mas eu vou falar de um case que eu me orgulho muito, que foi um grande desafio pra mim, e eu tomo a liberdade até de dizer o nome, que ela já me autorizou, né? Foi a Gina. A Gina, ela engravidou há 16 anos atrás, e na segunda gravidez dela, ela estava fazendo faculdade, ela teve síndrome do pânico. E ela passou praticamente 16 anos tomando medicação, ela fez tratamento com psiquiatra, com psicólogos, ela fez tudo que você possa imaginar. E eu cuidei de uma pessoa que conhece ela na Irlanda. Eu fiz processo de coaching com essa pessoa na Irlanda e essa pessoa me indicou pra ela. Falou, olha, vai conversar com a Marisa, vai até ela, vê o que ela pode fazer por você. Essa pessoa que indicou o meu trabalho pra ela já gosta muito. Então, assim, já era meio caminho... né? Já era meio caminho andado, porque ela acreditava nisso. E aí... ela foi acompanhada, claro, porque ela não saía de casa, ela não ia na padaria, às 7 casas depois da dela, e ela veio até mim acompanhada, e eu expliquei pra ela como é que seria o processo, e perguntei se ela acreditava no processo. Ela disse assim, eu acredito que você vai conseguir me tirar desse lugar. Então, quando ela diz isso, realmente a gente sabe que 50% do processo já tá ganho. E aí foi um caminhar incrível, porque a cada dia ela conseguia se olhar e reconhecer o quanto a mente dela se sabotava. E na quarta sessão ela conseguiu vir sozinha de Uber. Ela chegou branca
E eu falei, uau, você tá vindo sozinha. Ela falou, eu fiquei muito nervosa, mas eu começo a usar as ferramentas que você tá me dizendo e eu começo a acalmar a respiração, a concentração. E aí as coisas foram indo e o estado desejado dela, Regina, era assim, sair de casa sozinha, poder pegar um ônibus. Porque até pra gente, um Uber parece muito simples. Mas para quem não sai há 16 anos de casa, desenvolveu várias doenças no corpo, a pele dela, ela quebrou os dentes também, não ia no dentista porque ela não saía de casa. Então ela conseguiu, na 8ª sessão, vir de ônibus, ela fez conexão do ônibus e chegou sozinha. Hoje ela sai, hoje ela tem uma vida normal, ela está cuidando da saúde dela agora, de arrumar os dentes, de se tratar fisicamente, para poder agora começar a trabalhar. Então, eu disse para ela que esses 16 anos não foram 16 anos perdidos, porque nesse período, como ela estava buscando a cura dela, ela lia muito. Então, isso, assim, parece que tudo aquilo que ela estudou, que ela buscou de física quântica, de religião, assim, no sentido de espiritualidade, a gente conseguiu colocar em prática no coaching. Então, a gente hoje tem uma relação muito afinada. Todos os meus clientes, eu continuo em contato com eles mesmo depois que acaba o processo. E a cada conquista dela, pra mim, é a minha conquista. Eu gosto de falar que quando eu tô com o meu coach, o sucesso dele é o meu sucesso, mas os tropeções que ele leva também são os meus tropeções. Marisa, tem coach que mais na linha da pergunta, da provocação, do outro, e tem coach com mentoria. Esse tem um coach de mentoria? Eu às vezes acabo praticando, dependendo de cada case, eu pratico os dois, né? Porque a maêutica tá no coach, não tem como fugir disso. Mas tem momentos que você realmente tem que acabar dando um pouquinho a mais do que aquilo para a pessoa se sentir confiante, né? Eu também faço eu pratico barras de Axis, que é uma ferramenta quântica, que eu também intercalo com as minhas sessões de coaching, que trazem resultados incríveis, que as barras de Axis, elas foram criadas, inclusive, para trabalhar as crenças limitantes no seu subconsciente. Outro dia ela vai ter que vir contar só isso aqui, que menina do céu... Que passou rápido demais esse programa, Ed. Eu tô assim, passada. De qual, pra gente fazer um fechamento, antes de você passar os seus contatos para o público que nos acompanha, hoje, qual você acredita que seja a principal missão da Marisa com relação ao coach? Quais são os seus sonhos? Eu não deixo de servir, né, as pessoas, mas minha grande missão aqui na Terra é dar a mão para as pessoas e fazer elas acreditarem que elas são capazes. Fazer elas acreditarem que nós somos corpo, alma e espírito, e que se as 3 coisas não caminharem juntas, a gente se perde no meio dessa vida. Então essa é a minha grande missão, mostrar o lado positivo, o lado alegre, porque tudo que Deus criou, eu acredito que é o bem, né? Deus não criou o mal, nós aqui acabamos como seres humanos criando o mal e acabamos condicionando a nossa mente a ver muito mais o lado negativo das coisas do que o lado positivo. Porque Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. Então, acho que a minha missão, eu tenho certeza, é com muito amor e carinho tocar a alma da outra pessoa e falar, você pode, se você deseja, você consegue, né? Porque Napoleão Hill já dizia, né? Tudo aquilo que a mente humana pode imaginar, ela pode realizar. E isso é uma premissa para mim. Então, se você consegue alcançar uma imaginação e você tem um desejo, ok, nós temos que fazer a pergunta certa. Como nós vamos fazer isso? Em quanto tempo nós vamos executar isso? E juntos a gente chega lá. Nossa, que lindo, que bacana. E nesse momento do país, do mundo, aliás, com essa questão todos dos imigrantes, qual o recadinho, enquanto imigrante, que você deixa para o mundo inteiro? Olha, eu queria dizer o seguinte, se você tem algum preconceito quanto aos imigrantes, eu posso te dizer assim, que a gente nunca sabe do dia de amanhã. E vocês não têm ideia do quanto é importante as pessoas numa situação de dificuldade serem acolhidas. Então não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de dar a sua mão para aquele que precisa. Porque hoje ele pode estar numa condição muito ruim, mas amanhã Deus pode estar usando ele de uma forma poderosa e que talvez você possa precisar do trabalho dessa pessoa. Talvez seja o imigrante que vai fazer mudar alguma coisa que também está necessitando aí no seu país, e a Marisa é a nossa agente de mudança, né, dessa manhã de hoje. Para saber outras informações, como é que entra em contato com a Marisa? Pode entrar em contato através do WhatsApp 11 98965 4202
que já entra em linha direta comigo e eu gosto dessa coisa de ser mais direto, né? E eu quero agradecer a oportunidade, sou extremamente grata por estar aqui, fazer parte disso. Vai ter mais vezes, já vou até aproveitar e mandar um beijo pro Ícaro, porque eu e o Ícaro vamos vir com novidades, o Ícaro lá do Instituto Vem Saber, o Ícaro é um grande agente de mudança e desenvolvimento humano, e foi através dele que eu conheci a Marisa. E em breve vem novidade aí, tô aprontando com o Ícaro pra agosto já, tá chegando, tá batendo aí na porta, novidade fresquinha da Regina Ramalho, Notícia para Trabalho e Instituto Vem Saber. E você que gostou desse programa e quer se tornar um investidor em notícia? Comprar patrocínio? Não é esse o caminho. O Notícia, ele trabalha com independência de partidos e bandeiras e é o nosso sonho de ser a maior agência de notícia do país a fomentar assuntos junto aos nossos colegas da grande imprensa sobre trabalho, empreendedorismo, respeito à diversidade, tecnologia humanizada, desenvolvimento humano, carreira, né, desenvolvimento profissional e geração de renda. Se você gostou da notícia e você quer manter o nosso programa no ar, como é que está a sua comunicação? Você está satisfeito com ela? Nós somos especialistas na construção de imagens de sucesso. São mais de 20 anos de experiência ajudando a grandes instituições e a personalidades a conhecerem o seu melhor ângulo. Você conhece o melhor ângulo? Ainda não, mas eu tô contando com você, Regina, e sua equipe toda. Se você não conhece o seu melhor ângulo ou se de repente você precisa se comunicar via vídeo, mostrar o seu produto via vídeo, se mostrar seu produto e serviço via vídeo, um advogado, uma psicóloga, um médico, e tem dificuldade, nem todo mundo precisa nascer sabendo, mas aprender sempre é possível. Várias pessoas fazem vídeos, mas a notícia não só faz o vídeo, como faz a edição disso, construindo com você essa comunicação, limpando os vícios de linguagem, te capacitando para se sair melhor com esse conteúdo, de maneira que você tenha, às vezes o cliente fala para você, só tem 1 minuto para te ouvir, e você fala, então tá bom, tô te mandando via WhatsApp o meu 1 minuto, e chega lá um vídeo desenvolvido aqui pela notícia, pelas lentes, né, do nosso repórter cinematográfico e fotográfico Ed Souza, dirigido por mim, Regina Ramalho, que não vai ser um mero vídeo não, vai ser um conteúdo diferenciado da sua comunicação. E assim você vira investidor na notícia, ajuda a manter o nosso trabalho ao ar. Gostou? Quer saber outras informações? Entre em contato através do nosso WhatsApp, 11 993 87 3713. Vou repetir, 11, estamos em São Paulo, capital, 993 87 3713. Agradecimento a toda a nossa equipe que faz a notícia possível e a Deus Pai Todo-Poderoso que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!